boa tarde a todos. Como o Joel falou, a responsabilidade é grande do último, né? Porque quem ficou, que realmente tem vontade de interagir um pouquinho a mais, né? E o último que fala tem sempre assunto, né? Porque outras feras falaram aí, a gente tem conteúdo para comentar bastante. Só um pouquinho do histórico, né? A gente tem trabalhado com o Joel e com o Carlos já há um certo tempo aqui na Lubigrax. Primeiro eu queria falar que esses dois caras, eles acreditam demais no projeto. Não só no projeto envolvendo vocês, que são fabricantes de básico, de aditivos, de embalagem. Mas o Carlos e o Joel, eles acreditam que na cadeia em si do lubrificante e lubrificação. Então, essa abertura que ele está dando para a gente vem aqui falar um pouquinho das nossas crenças, do modelo que a gente acredita, da estratégia que está por trás da lubrificação, é uma prova disso. E a gente tem um sonho, né? Porque esse evento, né, não pode evoluir um pouco mais, tentar virar um congresso, um seminário mais encorpado. Por exemplo, esse ano, o Joel abriu um espaço para a gente fazer uma palestra, um workshop sobre seleção de lubrificantes. Não teve grande aderência, mas as pessoas que foram lá elogiaram muito. Quer dizer, a gente está tentando trazer conteúdo para o Lubigrax, conteúdo técnico, né? Eu tenho o privilégio, pessoal, de assistir muitos congressos, não só dos da Nória, que eu vou regularmente há 10 anos, como de outros franqueados, né? Já fui em congressos, por exemplo, no México, e o modelo lá é muito esse, é de passar muito conhecimento. E a gente tem esse sonho, provavelmente, por que não tem sonhar, junto com o Lubigrax, fazer um evento desse, mais para o fim eu vou falar um pouquinho sobre esse sonho nosso. Bom, o tema, como vocês já viram, é o lubrificante. Só que a gente da Nória, a gente tem uma visão um pouco diferente do que a maioria dos fornecedores. A gente entende que o lubrificante, ele precisa ser considerado um ativo dentro do sistema, um ativo durável. E nesses últimos anos, pessoal, não só depois que eu comecei a me aprofundar na estratégia, como a Nória vê essa coalizão lubrificante e lubrificação, eu comecei a conhecer ferramentas e fui investigar mais essas ferramentas. Será que essas ferramentas, com pesquisa, com observação, com leitura de artigos, eu fui vendo que havia muita coisa parecida e que haviam normas que poderiam ser utilizadas para fazer correlações interessantes, por exemplo, entre normas de gestão de ativos com lubrificante. Então, eu vou conduzir a minha apresentação mais ou menos nessa linha da gestão de ativos. Para quem não conhece a Nória, a gente é uma multinacional, nós somos o franqueado Brasil já há quase 15 anos. A Nória é uma empresa que no mundo inteiro não vende produto, ela tem essa prerrogativa, ela entrega confiabilidade através de boas práticas de lubrificação. Olha como a nossa missão é uma missão difícil, entregar conhecimento que a pessoa que compra a nossa informação realize um bom serviço. Então, a gente que é da lubrificação, a gente fica muito focado em fazer a lubrificação, que é importante que a lubrificação seja feita. A Nória já tem uma visão um pouco diferente, como ela está sendo feita. Será que ela está sendo feita com uma boa prática ou com uma prática não tão boa? Para a gente, esse é o fiel da balança. Como você faz a lubrificação? Que prática você está utilizando? Com que ferramenta? Com que metodologia? Com que estratégia? Para nós, esse é o ponto. E aí a gente vem com treinamentos, a gente vem com muito informação eletrônica, por exemplo, revistas, LubiTips, que são dicas de lubrificação. A gente vem com conferências anuais, por exemplo, a Reliable Plant, que teve esse ano nos Estados Unidos, em Indianápolis, vai ter uma outra agora em novembro, em Houston. A gente vem com um projeto muito forte de certificar pessoas de lubrificação. Não sei se vocês conhecem, mas existe isso já há muitos anos. O profissional de lubrificação, ele pode se certificar em lubrificação internacionalmente. A gente investe muito nessa. Tem empresa, gente, que é nossa cliente, que se o engenheiro de confiabilidade não for treinado e aprovado em lubrificação de máquinas, ele não pode desenvolver a sua função. Isso é uma coisa que não é de uma empresa só. Enfim, a gente aposta, muito nisso, no conhecimento, que isso é que transforma a lubrificação para um outro estágio. Vou falar um pouquinho, gente,
para um pouco complementar ao que a Lisandra falou em termos de política, mas eu vou um pouco atrás. O que gerou, né? Como que a gente pode correlacionar a ISO? Eu não sei quantos aqui estão familiarizados com a ISO 55000. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas empresas que têm essa norma implementada, pouquíssimas empresas. Mas lá fora, como eu falei, quando eu saio para aprender, quando eu saio para me alimentar de conhecimento, a gente vê que isso é uma tendência cada vez maior. As empresas buscando essa norma de gestão de ativos, vendo a lubrificação e o lubrificante como um ativo que precisa ser cuidado. Então, a linha da minha palestra, gente, vai um pouco das coisas que eu aprendi, das coisas que eu vivi nos últimos anos e da própria ferramenta que eu uso no meu dia a dia. A gente usa uma ferramenta que conversa diretamente com essa norma. Eu acho que é importante passar esse recado para vocês, que a lubrificação já tem essa interface. É possível falar em lubrificante como uma gestão de ativos, como um ativo durável. Eu vou passar um pouco vou compartilhar com vocês um pouco dessas minhas impressões. Falar um pouquinho de história sem querer ser muito... sem querer virar aula, né? Mas eu acho que o mínimo a gente tem que discutir, né? Por exemplo, isso aqui é uma história recente de como a 55000 ela evoluiu no mundo. Ela nasceu em 1980, num cenário de crise. Nem adianta falar de crise, porque a gente... época de eleição, Copa do Mundo que não foi ganha, então o pessoal nem quer saber de crise. Mas ela nasceu, o início de tudo, o start, foi um cenário de crise. Algumas entidades começaram a falar em boas práticas, nascem institutos internacionais de gestão de ativos, cresce o número de empresas interessadas em gestão de ativos, principalmente na Europa e na Oceânia. O pessoal começa a se conscientizar que há necessidade de criar bases sobre gestão de ativos, surgem comitês, surge a PAS 55 em 2004, aproximadamente 14 anos atrás, um projeto, um primeiro modelo do que a gente tem que fazer, né? Como que a gente pode começar a pensar em gestão de ativo. Em 2008, algumas empresas já começando a implementar, e em 2010 cria essa norma de 55000. Eu lembro que teve um lançamento oficial num evento da Brahman. Hoje a Brahman, ela faz o congresso dela, ele está um pouco esvaziado. A Brahman também fazia um seminário de lubrificação. Eu era palestrante, Saito foi palestrante, outros grandes amigos aí foram palestrantes, e acabou esse seminário. É uma oportunidade da gente ir para o mercado e compartilhar conhecimento. Então, gente, ela surgiu e ficam algumas dúvidas. Será que a ISO 55000, ela vem, na verdade, para quê? Qual que é a função dela nesse contexto? Será que ela me ajuda? Eu que sou fornecedor de lubrificante, ou que sou usuário de lubrificante, a 55000 me ajuda ou me atrapalha? Enfim, toda essa história convergiu, gente, para que 3 normas surgissem em 2014. A 55000, que é a norma de gestão de ativos em si, mais completa, com visão geral, princípio, terminologia. A 55001, com alguns requisitos, e a 55002, com diretrizes para você aplicar a 55000. Hoje, muitas empresas têm essas normas no Brasil, até onde eu sei. Haviam 2 empresas que tinham essa norma implementada. Uma era a ES Eletropaulo, a outra, por incrível que pareça, a Samarco Mineradora, que teve um acidente, né, de grandes proporções ali na sua barragem. Eu não sei se houveram outras empresas que partiram para isso. Dissecando um ponto a 55000, alguns pilares interessantes. E eu destaquei esses 7 pilares, pessoal, porque eu enxerguei nesses pilares algumas interfaces interessantes com o nosso mundo, o mundo do lubrificante e da lubrificação. Por exemplo, organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação, desempenho e melhoria. Em organização, eu destaco o primeiro. Por exemplo, conhecimento do contexto. Quando a gente fala em contexto, essa palavra contexto, para quem vende lubrificante, para quem oferece básico, vende aditivo, uma palavra que a gente usa muito no dia a dia é o contexto operacional. Conheça o contexto operacional onde vai ser aplicado o seu lubrificante. Liderança comprometida. Gente, a gente que é agente de mudança, a gente é contratado para fazer num cliente o que o cliente não consegue. O cliente não consegue, às vezes, passar uma mensagem de confiabilidade. Ele chama uma consultoria. O cliente não consegue, às vezes, convencer um gerente
a investir parte do orçamento dele numa boa prática, numa nova sala de lubrificação. Então, envolver liderança e buscar compromisso tem tudo a ver para o sucesso do negócio, de quem vende lubrificante e de quem faz lubrificação. Planejamento, essa palavra é muito interessante. Por exemplo, objetivos da gestão de ativos, planejamento, é o que a gente menos vê, gente. Lubrificação precisa de planejamento, ela precisa do mínimo de planejamento e execução. Apoio, essa palavra é fantástica. Recursos, eu posso falar em recursos humanos, eu posso falar em recursos físicos, eu posso falar em orçamento. Sem apoio, não tem construção de boa prática, gente. Competência, essa palavra é importantíssima. Quais são as competências da sua equipe de mecânicos, lubrificadores, seus gestores? Eles têm a competência mínima para fazer um trabalho adequado de boas práticas? Tomada de consciência, transformação cultural. A cada dia mais eu me convenço que sem transformação cultural, gente, a lubrificação não acontece. Lubrificação é comportamental. Um dia eu fiz uma apresentação dessa na Abraman. Lubrificação, ciência comportamental. Peguei o artigo do Jim Fitch na internet, traduzi o artigo, fui fazer uma apresentação. Lubrificação é comportamento. Você pode fazer tudo certo, melhor lubrificante, melhor básico, melhores aditivos que vocês vendem, mas na hora da aplicação, se não tem consciência, se não tem o chá, conhecimento, habilidade, atitude, tudo está perdido. Informação documentada. Já fomentamos um pouco e eu vou fechar a apresentação falando disso. Sem documentação, gente, não tem boa prática, infelizmente. É muito difícil. O ser humano é uma pessoa difícil. E com lubrificação, ainda pior ainda. Tem que ter documentação para você conseguir até mesmo cobrar o resultado mínimo de uma boa prática. Na parte de operação, a gestão de mudança. Dificilmente a gente vai migrar para uma boa prática se não tiver mudanças. Mudanças mentais, mudanças estruturais, mudança do jeito que está sendo feito as coisas. A norma fala em avaliação, em monitoramento, que não se mede, não se gerencia. Lisandro agora falou um pouco da ferramenta do pilar análise de óleo. A gente usa muito análise de óleo para medir se a lubrificação está indo bem. Ela gera indicadores. Se vocês fizerem uma pesquisa, quem faz análise de óleo, quantas máquinas você tem em vermelho, amarelo e verde, o gestor não sabe responder. A gente faz mensalmente vários diagnósticos, ninguém responde, ninguém tem KPI. Ele até tem a ferramenta, mas ele não transforma essa ferramenta num indicador que ele consiga tirar algum resultado. Auditorias internas. Sem auditoria interna, você não consegue saber onde você está. Nós temos um modelo de auditoria interna que ajuda muito o cliente, que ele é proativo. Ele foi feito para envolver o cliente, para criar essa vontade de melhoria. E por último, gente, as melhorias. As não conformidades precisam gerar ações corretivas. Quantos gestores, quando se deparam com um problema, com uma falha, estão estruturados para tomar uma ação corretiva? Eu chego dos meus clientes, quando eu vou auditá-los, me mostra aí sua análise de óleo. A análise de óleo está vermelha, a outra está amarela. Aí eu pergunto, escuta, você se preparou? Você tem estrutura para tirar essa máquina de vermelho? A máquina está vermelha, o sangue está vermelho. Você não vai fazer nada? Eu vou trocar o óleo, seu Marcelo. Mas trocar o óleo não é ação corretiva. O problema continua, ninguém investiga. Então a norma ISO 55006 é um convite. É só você pegar a norma com um pouquinho de paciência, você vê que tem um monte de interfaces interessantes. E por último, a melhoria contínua, que vai bem em qualquer processo de mudança. Não vou me alongar muito, mas eu não sei quantos de vocês aqui estão familiarizados com gestão de ativos, né? O que será que é gestão de ativos, né? Ativo é fácil de explicar. Qualquer coisa que gera valor, celular, inclusive no Lubigrax, né, Joel, um aplicativo de vocês, para mim gerou valor nesse evento. Eu organizei, eu vi as palestras, tá certo? O asset management já é um processo, são atividades coordenadas de uma organização para você gerar valor. Aí já estamos falando de um processo de atividades, de uma coisa um pouquinho mais rebuscada. Pesquisando um pouco, web, artigo, revista, a gente vê que esse tema, asset management, é muito amplo. Ele pode ser aplicado em ações de infraestrutura,
Ativos fixos, gestão de ativos fixos, estratégia, financeiro, propriedade, planta. Olha aí, a gestão de ativos. O cara põe dinheiro na bolsa, ele está imaginando um retorno. É um exemplo de gestão de ativos. Um petroleiro que gera milhões de dólares por dia, pegando fogo no mar. É um ativo da empresa que está se danificando. Uma ação social, que a gente está precisando muito nesse mundo que a gente está, é considerado um exemplo de gestão de ativos. E os processos, gente, as máquinas, as plantas, os transportes, as estradas, as mineradoras, por exemplo, as plataformas de petróleo são ativos e as empresas depositam nelas muitas esperanças, não só financeiras. Um dos gurus da ISO 55000 que eu tive a oportunidade de conhecer nesse processo meio de treinamento, de conhecimento, foi o Luis Amendola, um espanhol. Esse slide é o jeito que ele define. Ele é do PMM, ele tem uma consultoria especializada em implantar ISO 55000 no mundo. Processo de racionalização, autoavaliação, desenvolvimento de estratégia, olha aí, é interessante, e principalmente implementação e sustentabilidade, que é exatamente, gente, o que a gente não faz com o nosso lubrificante. A gente usa o lubrificante, sabe que ele vai se contaminar, se degradar, ninguém se preocupa com aquela cadeia, em rodar aquela mandala, não sabe exatamente como usa, o que se mede, quanto tempo ele vai durar, troca-se por tempo, ou seja, não há uma visão de sustentabilidade. Não se trabalha, gente, tentando pegar as boas práticas. O Saito falou antes, a operação estraga a máquina. Ele não está totalmente errado, eu concordo com ele. A operação força demais o ativo. E às vezes o lubrificante não está tão bem preparado para isso. Mas se você trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, coordenada, você consegue aumentar e principalmente sustentar a vida desse ativo. Entrando um pouco no nosso métier, que é manutenção. Essa estratégia acho que muitos aqui conhecem, né? Estratégia de gestão de manutenção. Tem vários modelos, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas tem que ter planejamento, tem que ter programação. Alguém tem que executar manutenção, inspeção, lubrificação. A preditiva é uma técnica que está aí, muito interessante, muito usada, importantíssima. Tem que monitorar, tem que ter alguma ferramenta de confiabilidade e você gira, né, esse PDCA na sua gestão de manutenção, seja ela centrada em qualquer um dos princípios, corretiva, preventiva, preditiva. Agora, o que acontece, gente? Quando a gente fala em política de gestão de ativos, estamos falando de uma coisa mais englobada, uma coisa mais envolvente. Risco, estratégia, desenhar a solução, compras, começa a ser envolvida no processo. A gente tem vários clientes, pessoal, que a manutenção está assumindo o estoque. Isso não é só um cliente nosso, não. Para nossa surpresa, o lubrificante, ele é comprado pelo departamento de compras, mas quem faz a gestão do lubrificante da planta é a manutenção. Ela assume o estoque não só de lubrificantes, de peças em geral. Ou seja, e a operação e a manutenção estão cada vez mais conversando a favor da gestão de ativos. Será que eu consigo pegar esse modelo de lubrificante como um ativo que precisa ser zelado, cuidado, bem cuidado, e levar isso para a lubrificação, para a nossa rotina do dia a dia? Será que dá para fazer isso? Dá se a gente pontuar algumas coisas. Estado ótimo de referência. É um conceito que a gente bate muito forte, que a gente aprendeu, acredita nele. É o que você tem que aparelhar a sua máquina para que a sua máquina entregue confiabilidade. Se a gente começa a olhar máquinas por aí no mundo, gente, elas não estão alinhadas com o estado ótimo de referência. Estado ótimo de referência envolve pequenas modificações de máquina, modificações na cabeça das pessoas. O lubrificador mecânico tem que começar a pensar diferente. Ou seja, comportamento, modificações dos procedimentos, modificações do jeito que você faz manutenção. Implementar a inspeção rápida, ergonômica, simples. Se você somar tudo isso, gente, você vai ter uma nota, você vai saber se a lubrificação ela está a favor ou contra a sua máquina. E o lubrificante está lá dentro, ele é
o grande beneficiado dessa estratégia. Eu não sei quantos vocês estão familiarizados, isso aqui é uma bomba, hein, gente? Não vai explodir, garanto para vocês. Mas vocês que são químicos, tem planta, tem misturadores. Uma bomba tem um motor, tem um acoplamento e tem a bomba lá dentro que tem rolamentos, lubrificados a óleos ou a graxa. O motor a gente pode ou não lubrificar, seria esse amarelo, tá? Aliás, seria o azul, né? Ali eu tenho um acoplamento, provavelmente, que pode ou não receber graxa. E aquele ponto que eu sublinhei seria a bomba. Ali dentro tem rolamento. O rolamento tem folga diminuta, da ordem de 1 a 5 microns. O cara usa qualquer óleo ou qualquer graxa, não limpa, não filtra, aplica garrafa PET. E 2 caras são muito importantes aí. O respiro, que muita gente chama de suspiro, que é errado. Respiro é feito para a máquina respirar. E aquele visor chamado do olho de boi, porque você não enxerga absolutamente nada. Alguém consegue olhar dentro do olho de um boi? Já tentaram olhar dentro do olho de um boi? É impossível. É uma coisa escura. Você não sabe se ele está olhando para cá, para lá, para cima ou para baixo. É assim que as pessoas se acostumam a fazer a gestão de bombas. Existem inúmeras bombas no Brasil e no mundo. Se a bomba não for crítica, é aceitável. Vamos trocar uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. É assim mesmo, sempre foi agora. Agora, se for uma bomba crítica, gente, é diferente. Ficar com esse estado de configuração numa máquina crítica é uma ameaça. Porque ela vai impactar no seu negócio, ela vai trazer indisponibilidade. Então, se for crítica, se criticidade se calcula, tem ferramenta, tem software que calcula a criticidade de máquina. Tem vários parâmetros que envolvem isso. Aí eu tenho que dar um tratamento especial. Eu preciso de um respiro decente. Eu preciso de uma forma não agressiva para ver o nível. E eu preciso tirar a informação dela. No caso, um tubo de pitot, tirar uma amostra confiável, uma vibração, para ver se ela está realmente dentro de uma condição aceitável. Isso é ORS, gente. Transformar o ativo que tem lubrificante lá dentro, porque o lubrificante também vai se beneficiar, ele vai demorar mais para estragar, em um bem confiável. O lubrificante está fundamental nessa cadeia. Ou seja, eu tenho várias atividades, as pessoas fazem atividade de lubrificação do lado esquerdo ou do lado direito. É uma escolha. Por exemplo, comprar óleo por preço, foi falado. Amostragem aleatória. Conheço muita gente que faz análise de óleo uma vez por ano, com risco muito grande se a máquina for crítica. Filtros originais nem sempre são os melhores. Verificação semanal de óleo, às vezes desnecessária. Eu conheço empresas que param a máquina para ver o nível de óleo. Ainda existe isso, gente. Hoje a gente tem estratégias muito mais simples, ergonômicas, rápidas, para você olhar nível sem parar a máquina. Veteranos treinando aprendizes. Esse veterano foi treinado aonde? Ele tem uma boa prática, ele está reproduzindo o quê? O certo ou o errado? E economias baseadas em ensaios padrões. A gente prefere trabalhar, gente, numa visão mais centrada de precisão, porque o excesso também faz mal na lubrificação. Então, o excesso, por exemplo, deu certo um óleo sintético numa máquina, implanta em todos. A amostragem com mesma frequência em todas as máquinas, oportunidade de melhoria. Filtros absolutos para todas as máquinas e assim por diante. A gente vai por uma linha mais dedicada a analisar o que a máquina precisa. Pegando um artigo do Jim Fitch, que é um dos gurus da lubrificação, não por acaso ele é o CEO da Nória nos Estados Unidos, uma pessoa que eu admiro, que eu sigo. Tem alguns gurus da Nória que eu sigo bastante. Um é o Jim Fitch, o outro é o Gerardo, que trabalhou comigo, trabalhou com o site, me treinou. Esses caras são minhas referências, entendeu? O Jim Fitch escreveu um artigo na machinelubrication.com falando exatamente disso que eu estou tentando passar para vocês. Como a 55 mil conversa com a lubrificação de excelência. Mas a lubrificação de excelência, a gente não faz nem o básico. Não faz o básico, mas não impede de você se alinhar para a excelência. E ele buscou ali, pelo menos 7 pontos muito interessantes. Muitos deles são aqueles 7 pontos da ISO que eu falei agora há pouco. Organização, liderança, planejamento, suporte, operação, performance, melhoria. Esses termos são termos mágicos, pessoal, que eu consigo jogar no contexto da lubrificação de excelência, não necessariamente igual, mas pegando carona com eles. As 6 etapas de lubrificação vocês já viram, a Lisandra acabou de explicar.
é a forma como a Nória vê a lubrificação. Não é um processo único, não é só colocar óleo, ou só comprar o óleo, ou só trocar esse óleo. É selecionar bem. Seleção de lubrificantes foi o tema do nosso workshop ontem. A gente falou quase que 6 horas. Aprendi bastante, tinha fornecedor de óleo, tinha usuário, foi pouca gente, mas foi uma experiência muito legal, porque a gente fez um papo muito interessante. Selecionou, recebi, manuseei, controlei, analisei. É o PDCA, gente, é o ciclo de vida do lubrificante. Note que o lubrificante, ele é o centro das atenções, porque ele é o sangue da máquina. Então, do jeito que a gente vê a lubrificação de excelência, ele está envolvido em tudo. Fazendo agora a correlação, gestão de ativo com processo de lubrificação. Olha as interfaces, projeto. O que é para a gestão de ativo? Projeto é importante. E na lubrificação de excelência? É a seleção. Há uma correlação direta entre projeto e compra. Compra também envolve seleção, que eu tive que selecionar o que eu vou comprar, e compra também está envolvida no jeito que o lubrificante chega. O teu fornecedor está vendendo um lubrificante novo ou velho? A coisa mais comum que acontece quando eu, a Lisandra, a gente faz auditoria, a gente vai ver a data que o lubrificante foi fabricado. Porque às vezes vocês são fornecedores, tem um outro atravessador, um atacadista, um distribuidor, e o cliente recebe óleo velho, entre aspas. Para nós, isso é uma oportunidade de melhoria. Para nós, o fornecedor tem que entregar um óleo jovem, porque ele é um ativo, ele é um bem, ele vai se degradar porque as condições de armazenagem não são boas. Depois eu vou mostrar fotos do que a gente vê por aí. Comissionar uma máquina, que é tão importante na gestão de ativos, seria manusear. Operar a máquina seria também manusear. A manutenção, ela pega 3 pilares da excelência: aplicar, controlar e analisar. E o descarte é o descarte, não tem muito o que agregar. O Ascend, gente, que é a ferramenta que a gente usa para fazer essa interface, conversa diretamente com o Six Sigma e com a 55.000. Ela define, ele mede, ele analisa. Uma coisa é você medir, outra coisa é você analisar. Para analisar você precisa de parâmetro. Vou comparar você com quem? Você está... qual é a referência? A gente compara com a melhor prática. Você improve, que você tem que melhorar, e você checa, você controla. Pergunta. Essa é a ideia. Duas, então. Ricardo, bom, aí você sinta-se à vontade, Cláudio Silva da Lubiquem, né? Você sinta-se à vontade para você colocar para quem você acha que... Acabando já, para a mesa, aí, quem seria a melhor pessoa. Bom, minha primeira pergunta, né? Eu entendi de dados recentes da Biquim que hoje 40% da demanda brasileira está sendo atendida, produtos químicos, petroquímicos, está sendo atendidos por importações, tá? E não existe nenhum grande investimento nos próximos, talvez, nos próximos anos, né? E considerando que se tivesse algum projeto na área química que fosse iniciar hoje, talvez tivéssemos uma nova planta Vamos lá. daqui 8, 10 anos, nós devemos sem novos investimentos nos próximos 10. Isso, hein? Então, você acha que qual seria o impacto desse tsunami de novos projetos? Obrigado, hein? Valeu. Então, gente, o jeito que a gente usa é o DMAIC. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com o DMAIC, projetos, acho que muitos aqui têm projeto Six Sigma na produção. Six Sigma é para você minimizar riscos, né? Para você ter uma garantia. A gente pegou carona com esse conceito e fizemos essa mandala. Essa mandala é a nossa diretriz. Então, um quadradinho vermelho, a gente entende, e é um sarrafo, como o cliente gosta de falar, um sarrafo rigoroso. Para a gente, vermelho é nota 6. Para a gente, mais ou menos, é nota 90. E para visão Nória, de excelência, de boa prática, é acima de 91. Então, isso, a gente força o cliente, é um choque, os clientes geralmente não são bem avaliados, eles até se assustam um pouco com os números que vêm. Uma mandala dessa, gente, eu faço mandalas dessa há 4 anos no Brasil. Eu fui treinado e faço uma mandala, a Lisandra fazendo. Essa mandala é maravilhosa. Quisera eu, nos meus processos de auditoria, encontrar mandalas dessas dos meus clientes. Eu conto nos dedos de uma mão
as mandalas que eu encontrei com esses verdes aí. Verde, por exemplo, eu não gosto muito de verde, né? Eu, Felipe, não gosto não, eu prefiro preto e branco, mas não tem preto e branco na mandala. Então, esse você conseguir um verde no processo da noia, você tem que estar você tem que estar realmente muito bem assessorado, muito maduro. Então, a mandala ajuda ao cliente a entender um pouco a interface dos processos, a maturidade que ele tem nesses processos. Esse processo tem que conversar entre si. Ele não pode ser uma ação isolada. Comprei bem o lubrificante, estou usando a poliofilifina, ou lubrificante com nanotribologia, lindo. Mas e o resto da mandala? Vai ajudar que aquela nanotecnologia funcione ou vai atrapalhar? Essa é a visão que a gente tem. E aí, gente, etapa 1, seleção. O que a gente faz? O que é o recado de seleção que a gente costuma dar? Especificação técnica, bula. Compre por bula, princípio ativo. O cliente tem dificuldades, ele acha que os lubrificantes são parecidos ou são iguais, compre por bula, é o nosso recado. Se você comprar por bula e tiver um fornecedor disposto a te ajudar, você não vai ter problemas. Vai ganhar quem for o melhor. Eu falei bastante ontem no workshop para os clientes que estavam lá. Faça uma média ponderada de aquisição. É lógico que o preço é importante, senhores. Estamos numa economia, o Brasil está em crise, preço é importante, mas só preço? Até quando, gente? Quando que o cara vai comprar por desempenho ou por um programa de assistência técnica? Quando? Quando que o cliente vai começar a olhar para uma média ponderada para se fazer um contrato de médio e longo prazo com o fornecedor? Recepção e armazenagem. Essas são as fotos que a gente pega por aí, né? Boas práticas? Lógico que não. Tudo que vocês fabricam, todo esse conhecimento que vocês têm, anos e anos estudando, pensando no básico, no aditivo, na embalagem, olha o que acontece. São fotos que a gente vê no dia a dia. Ou seja, não há um reconhecimento desse esforço. São más práticas, gente. Infelizmente, prática ruim, vai ser mal avaliada. Agora, se você desenha um armazém, se você desenha uma sala, olha isso aí é tudo bem. Na minha época eu falava, o papel aceita tudo, né? Hoje o 3D aceita tudo, né? Que coisa, né? Dá vontade de você almoçar, jantar, tomar café nessa sala de lubrificação. Isso é uma sala de lubrificação, gente. E não é utopia, é realidade. Eu levo vocês em clientes no Brasil que tem salas desse tipo. Isso não existia há 3 anos atrás no Brasil. E a gente está ajudando aos clientes a acreditarem que isso é possível. Então, desenhar a sala, olha essa sala aqui, é de uma empresa de alimentos. Essa sala saiu do papel ou do computador e tornou-se uma realidade. Não foi exatamente assim, mas o cara pegou a linha mestra do conceito. Sala fechada, com piso, com ar-condicionado, com ventilação positiva, é isso. O cara entendeu a mensagem. Boa prática. Esse cara vai tomar um verde, ele vai receber um verde na mandala. Manuseio. Hoje, gente, muitas estratégias que a gente usa para fazer um manuseio adequado. Carrinho de filtragem, inspeção, visores, que você não precisa abrir a máquina ou puxar a vareta, que capturam limalhas, que você consegue ver com uma gota de óleo se o óleo está oxidado. É isso que eu passo para os meus clientes quando eu vou. O lubrificante está ali, ó. Ele está ali no meio. Ele foi bem formulado por vocês e a gente está tentando que o cliente cuide bem dele. Essa é a visão moderna da lubrificação. Contaminação, gente. Eu não vou nem falar dessa foto, né? Para os que não estão familiarizados, isso é um redutor. Tá certo? Redutor de velocidade, uma mineradora. Eu tirei essa foto. Alguém vê alguma boa prática aí? É uma máquina crítica. Tá certo que tá o relento, ela toma sol, toma chuva. Mas podia estar melhorzinha, né? É vermelho, não tem nem o que discutir. Agora, tem que ser vermelho? E se for um ativo de criticidade A, que impacta na produção, será que eu não posso dar um banho de loja nesse cara? Lógico que eu posso. Ah, mas tem um custo, seu Marcelo. Tem um custo. Mas qual é o custo da indisponibilidade daquele outro redutor? Essa conta o gestor não sabe fazer, tem dificuldade para fazer porque não tem dados. As pessoas não têm dados. Você vai perguntar qual é o seu orçamento de manutenção, quanto foi as suas quebras. Não tem, difícil. Ah, mas tem o que ver, eu migrei de sistema, o SAP não informa, tem sempre desculpa. Então, se você tem dados na mão, a gente ajuda o cliente a mostrar que isso é possível. E eu não vendo respiro, eu não vendo engate rápido, eu não vendo carrinho de filtragem, eu vendo o conceito, eu vendo a ideia.
A gente é vendedor de ideias. O cliente tem que acreditar que isso é possível. E aí você aumenta a confiabilidade do ativo e para de quebrar. Esse redutor está no RE, esse está alinhado. Esse eu daria verde com louvor. São poucos redutores que a gente vê desse na indústria. Tá certo? Boa prática. Análise de óleo. Ferramenta importantíssima. A gente usa ela como KPI. Só que as práticas da análise de óleo são ruins, gente. Quando eu dou curso de análise de óleo, eu gosto muito da técnica de análise de vibração. Eu usei análise de vibração no meu mestrado. Então, eu sou muito favorável a essa técnica. Eu sempre comparo com a preditiva. A preditiva por vibração, ela é muito eficiente, ela é fácil, ela é rápida. Ninguém fica questionando se o sinal foi bem tomado. O cara faz o que o preditivo de vibração manda. A análise de óleo não é assim, ele vai questionar, ele vai querer saber como é que foi, como foi tirada a amostra, estava parado, estava funcionando, foi do dreno, foi por cima, foi por baixo. Isso não existe, isso não é preditiva, gente. Então as pessoas não sabem usar a técnica. É uma técnica importantíssima, que ela gera KPI. Por exemplo, boas práticas, mesmo coletando por cima, abrindo a máquina, mas você já está, pelo menos, tentando fazer o bom. Porque pelo dreno, parando a máquina, tirando por cima, você pode até ter um acidente. Então, o ótimo diminui o bom, vamos fazer o bom, ou o razoável, vamos instalar um tubo de pitô, um ponto fixo. É isso que a gente passa, porque o lubrificante, de novo, ele está lá, ó, eu estou vendo ele aqui lubrificar o dente da engrenagem e os rolamentos, temos que cuidar dele. Chega desse negócio de vermelho na análise de óleo, é troca. Até quando a gente vai conviver com isso? E o descarte, gente, boas práticas são isso aí. Não é, você vê que quanto que o cara investiu aqui, né? É fechado, é um tambor diferenciado, etiquetado, uma sala isolada, não é muita coisa. E eu e a Elisandra, a gente, por incrível que pareça, é onde a gente consegue encontrar as melhores práticas, porque com o descarte ambiental sempre tem uma mocinha do descarte, que tem o procedimento, é a parte mais fácil de auditar. E eu concordo com a Elisandra, não tem meta, poderia melhorar. Os clientes deveriam ter uma meta, olha, limite máximo de descarte por mês, 200 litros, 600 litros, isso que eu sinto falta nessa parte de descarte ambiental. O que não pode faltar, pessoal, já caminhando para a minha conclusão, duas coisas, na minha opinião, tá? Passado o conceito que lubrificante é ativo e que deve ser visto como um ativo durável e não um ativo dispensável ou substituível, o que não pode faltar são duas coisas. Aderência. A gente chama de aderência. O que você vai fazer para perenizar a boa prática? Convencer as pessoas é difícil. A nossa função. Santo de casa não faz milagre. Mas os consultores da Nora no mundo costumam fazer, porque a gente tem estratégia, a gente tem metodologia para convencer cliente. Então, a aderência, gente, ela é importante em qualquer processo. Se você não tiver uma aderência aceitável, tudo que a gente está falando aqui não vai sair do papel. Então, a gente usa muita aderência e a ferramenta que a gente usa são os procedimentos. Ninguém gosta de escrever procedimento. Se eu perguntar aqui, cada um aqui vai me escrever um procedimento de como escovar bem os dentes. Eu vou receber pelo menos 40 procedimentos diferentes. Um vai abrir a primeira torneira, vai molhar a escovinha, vai botar a pasta, o outro vai pegar só um pouquinho de pasta, vai fazer o bochecho. Não dá. Tem que ter um procedimento ideal, o bom procedimento, otimizado. O cliente não gosta de escrever procedimento. A gente tem software que gera procedimento de boa prática. Então, para perenizar, gente, tudo que eu estou falando, precisa de procedimento. E eu fecho a apresentação com manual, gente. A Lisandra falou aí 30 minutos de manual. Manual é importante. Manual é a Bíblia, é o que você tem que seguir. Você tem que ter uma referência. Como você vai saber o que é certo e o que é errado se não tiver um manual? Um manual ajuda você a entrar e entregar a informação no caminho certo. Então, a gente insiste que o manual, pouquíssimas empresas no Brasil têm manual de lubrificação, não tem nem política de manutenção, mas a gente acredita que um dia nós vamos convencer as empresas a ter políticas de lubrificação. A gente acredita nisso. Pode ter sonho, né? Sonhar não paga nada. Alguns clientes no Brasil já estão adquirindo políticas da gente, felizmente. Quer dizer que há uma luz no fundo do túnel. Enfim, eu encerro a apresentação com um sonho. Estamos falando de sonho, né, Joel? Quem sabe ano que vem a gente faz esse evento que já está ótimo, crescer ainda mais, transformar ele talvez numa conferência. Meu sonho é ter aqui, por exemplo, vários profissionais de manutenção interagindo com vocês que são da cadeia de lubrificantes e insumos
Eu e o Joel e o Carlos, a gente acredita que essa mistura é possível, a gente está tentando fazer isso, fizemos uma primeira iniciativa esse ano, o Brasil está em crise, a gente escuta falar muita coisa ruim, mas ninguém vai tirar o direito da gente sonhar que esse evento é possível, né? E eu termino, gente, com essa fotinha aqui, ó. Eu me inspirei no Steve Jobs para terminar minha apresentação, hein? Que coisa, hein? Olha só esse menino. Está se esforçando, eu vejo ele focado, eu vejo ele disciplinado, eu vejo ele com um sonho. O menino está bem aparelhado, ele está com o capacete, que é importantíssimo, a segurança dele está preservada. Ele imagina, né? Ele está com uma rodinha, não está com as duas de apoio. E ele imagina que ele vai conseguir o objetivo dele. Se ele cair aí, né, nesse gramado maravilhoso, parece o Itaquerão, né? Não vai se machucar. Mas olha que coisa, o foco, a disciplina. Ele tem fome, ele tem o desejo de seguir caminhando. É igual a gente aqui no Lubigrax. A gente quer continuar com esse evento que está muito bom. A gente acredita que ele é possível. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.